Boa noite, pessoal. Vou colocar um comentário fixo aqui com o tema da live de hoje: processo seletivo e o dever de proteção dos dados dos candidatos. Dados dos candidatos. Pronto. Fixei aqui. O pessoal já começou a entrar. Boa noite. Hoje vai ser um tema muito interessante. Estou aqui com a minha querida sócia, Michele Tachi. Grande Alan, seja muito bem-vindo, meu amigo. Espero que aproveite. Vamos falar um pouquinho sobre a fase pré-contratual, das relações trabalhistas e o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Um tema que, infelizmente, 1 hora de live no Instagram não consegue nem perto exaurir, mas com certeza a gente vai trazer alguns insights interessantes, porque é o que eu tenho conversado muito com a Michele, com as pessoas próximas, de que o trabalho inicial mais complicado é justamente uma mudança de concepção, uma mudança de cultura, o que muito tem se falado aí é a mudança de mindset, e a proteção de dados realmente é algo que vai vir para chacoalhar muitos dos paradigmas, e a relação trabalhista não fugiria disso. Então, vamos aguardar um pouquinho, é o tempo que o Instagram vai notificando aí os seguidores. A gente chama os amigos. Grande Tayandro, tudo bem, meu amigo? Tempo que Michele está aqui convidando todo mundo da lista dela. Faz parte. Isso mesmo. E aí já peço que todo mundo que for entrando vai curtindo aí, se puder ir compartilhando, porque assim, essa máquina de algoritmo vai fazendo com que a live chegue para outras pessoas também, e assim a gente consiga levar um pouco mais de conteúdo para mais gente, tá bom? Também não podemos esperar muito, porque o Instagram ele é limitado, é 1 hora rapidinho e passa voando, ainda mais com o tema que a gente escolheu hoje. Tem muita coisa bacana para falar. E aí quando a gente fecha o olho e abre, já tá o cronômetro regressivo aqui do Instagram nos mandando finalizar. Mas é isso, vamos começar com as questões mais introdutórias, é o tempo que vai aquecendo e o pessoal vai entrando. Tenho certeza que de onde eles começarem a nos assistir, eles vão ter informações atuais e relevantes para levarem para o dia a dia da carreira, Seja ele advogado, seja ele empresário que está aflito aí com essa aplicação da LGPD. Tenho certeza que vai ter serventia para todas as vertentes profissionais, tá bom? Vamos lá, misturar esse cível com trabalhista aqui, Tô com minha sócia aqui dando uma de trabalhista mais uma vez. Oi, doutor Vilma, oi, doutora Juliana, tudo bem? Boa noite. Meninas. Chegaram bem na hora de começar sobre esse tema. Fazer uma misturinha boa hoje de cível com trabalhista. Tendo a honra aqui de dividir mais uma vez a live com a doutora Michele Tachi, minha sócia, que tanto tem estudado e se dedicado a esse tema, que é novo, infelizmente, aqui nos nossos ares brasileiros, mas que, como eu dito em lives anteriores, em países europeus principalmente, já se refere a assuntos tratados há décadas, desde a década de 70, e aqui ainda é muito novidade para muitas pessoas, nem sequer tem ideia do que se trata a LGPD, Então, dando início a essa dobradinha civil trabalhista, mais uma vez, que só tem a agregar valor ao debate, vamos começar por uma pergunta simples, por que o empregador, doutora Michele, deve dar uma atenção
especial aos processos de recrutamento e seleção. Boa noite a todos, tudo bem? Vamos falar algumas coisas importantes aqui sobre recrutamento e seleção. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o processo seletivo ele é uma porta de entrada. Porta de entrada, né? É o primeiro contato que as empresas têm com os seus futuros empregados. Então é o momento em que ela vai conseguir obter as primeiras informações, obter os primeiros dados, né? E vai ter esse primeiro contato para saber qual candidato vai ocupar aquela vaga respectiva. E como uma porta de entrada, é uma porta de entrada peculiar, porque o que acontece? Na maioria das situações, né, o titular de dados é que encaminha essas informações para as empresas. Então, eu estou falando do próprio titular de dados, entrega o seu currículo com os seus dados, eles colocam os dados, colocam fotinho, colocam uma série de informações que muitas vezes estão fora do perfil normal, né, das ideias que normalmente os especialistas falam sobre a entrega do currículo, né? Há muito tempo se discute sobre isso e sobre a necessidade de se colocar aquelas informações precisas para o seu perfil, mas hoje, acima de tudo, a gente precisa se preocupar com os dados que nós vamos transmitir para aquelas empresas no momento em que a gente quer ser contratado. Eu sei que se empolga muito, tem várias imagens, tem currículo com foto, tem currículo com dado de Instagram, de Facebook, mas agora a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado nisso, observando como titular de dados. Mas em contrapartida, a gente sabe muito bem que a responsabilidade é do controlador, a responsabilidade é do operador, é daquelas pessoas que estão ali que vão tratar esses dados, que vão receber essa informação. Então, como o envio de dados ele chega na empresa, o que a empresa faz hoje? Ela pega esses dados e ela coloca lá no acervo dela e não faz nenhuma verificação disso no momento, da necessidade, de uma série de itens. Ela pega aqueles dados ali, transmite para o sistema dela e ali ela vive naquele sistema, muitas vezes ad eterno. Então, a primeira coisa que as empresas vão precisar mudar é a cultura. Elas vão começar a perceber, a primeira coisa que ela tem que entender é que quando ela recebe um dado, que ela começa o tratamento desse dado, esse dado não passa a ser dela. Porque hoje é assim que as empresas pensam. Ele mandou o currículo para mim, o dado é meu, logo eu tenho o direito de fazer com aquele dado que eu quiser, porque ele está dentro do meu acervo. Foi eu que colhi, foi eu que peguei essas informações. E isso vai se seguir, obviamente vocês vão ver em outras lives. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não ficar dando spoiler das outras. Mas vocês vão ver que no decorrer do tratamento desses dados, né, a empresa colhe essas informações e usam para uma série de coisas, seja no pós-contratual, seja no decorrer do contrato, enfim. Então, a gente precisa entender que aqueles dados são do titular, né? E no momento em que ele entrega esses dados para você, ele não está dando um consentimento presumido. Não existe. Muito menos transferindo os seus dados, né? Exatamente. Não existe transferência de dados e não existe consentimento presumido, né? Esses dados, a gente precisa informar que houve o recebimento desses dados, a gente precisa dizer por quanto tempo esses dados vão ficar e qual é a ideia, o que nós vamos fazer com esses dados, né? Isso eu estou falando. Por quanto tempo? E por quanto tempo, sim. A gente precisa avaliar essas perspectivas e informar para o titular, porque ele que é o dono e essa titularidade ela é intransferível, porque a gente está falando de direito da personalidade. Mas essa é uma das questões que a gente fala de transmissão de dados no primeiro momento, né? Quando a gente fala de plataformas e recrutamento e seleção, eu acho que o Dr. Luciano da Esfera Trabalhista vai saber explicar melhor. A gente fala de uma outra forma de transmissão e isso também tem algumas peculiaridades, né, doutor? Não, com certeza. Até porque é muito recorrente as empresas terceirizarem os seus processos seletivos, né? Quando não integralmente, pelo menos parcialmente, nem que seja aquela fase preliminar de seleção de currículos, né? De definição de perfis. E existem muitas plataformas hoje,
né, em que são especialistas nessa identificação de perfil e fornecimento de currículos para empresas que estão em processo de recrutamento e seleção. Então, isso é uma coisa que acaba sendo uma peculiaridade, porque não é o próprio titular que está diretamente encaminhando os seus dados para um possível empregador, mas sim para uma plataforma intermediária, né, que também é uma controladora de dados. Então aqui a gente vai ter no mesmo processo seletivo duas empresas distintas que também são controladoras de dados simultaneamente, né, porque as duas têm o poder decisório de fazer o que bem entender, né, dentro do consentimento do titular em relação ao manuseio e tratamento desses dados. Então, a empresa que recebe o currículo, por exemplo, de uma dessas plataformas, que eu poderia nominar a Cato, por exemplo, ela não está limitada ao que a Cato tem como interesse e objetivo no tratamento desses dados. Ela pode fazer o uso de acordo com a finalidade pré-definida no processo seletivo, né? Então as duas empresas elas acabam sendo controladoras de dados. E o que é que isso importa? Qual é a relevância disso? É que acaba tendo uma responsabilidade solidária, né, em relação a esse tratamento de dado, e a empresa que está com o seu processo seletivo precisa mais do que nunca ter conhecimento de como essa plataforma conseguiu esses dados, né, quais as bases legais, se os consentimentos foram obtidos de forma legítima, né, de forma muito clara, de forma informada, nos termos em que a LGPD determina que seja, porque senão vai também estar em desconformidade. Se essa plataforma estiver não conforme, por tabela, a empresa controladora que está fazendo o processo seletivo também vai estar em desconformidade, e com isso gerando um risco de passivo em virtude de um maltratamento, de um desvio de finalidade desses dados, né? Pois é, puxando um pouquinho já possível, aí eu já falo para vocês assim, sinalizar a necessidade de revisar esses contratos, né? Nós temos várias etapas, aqui no decorrer da conversa a gente vai falar das etapas de tratamento, né, de como vamos fazer esse processo, mas é essencial de que, tendo uma relação com uma empresa específica de recrutamento e seleção, é importante você repassar esses contratos e, de fato, selecionar empresas que demonstrem claramente que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, por conta especificamente disso que o Dr. Luciano falou muito bem, que é a questão da responsabilidade solidária. Revisar esses contratos vai ser algo muito importante para as empresas de hoje em diante. Pois é, e de forma bem mais objetiva, Michele, de que forma a LGPD passa a influenciar esses processos seletivos? Mesmo a gente já tendo normas que trazem, né, a regulamentação de como a gente precisa analisar o perfil do candidato, como a gente precisa proceder com essas informações, ter o cuidado no momento da seleção, a gente precisa, para se enquadrar na legislação, é sempre importante analisar seus princípios, né? E o primeiro princípio que eu acho que é vital aqui a gente falar é o princípio da finalidade. Eu preciso deixar claro qual é o propósito que eu tenho no momento em que eu vou fazer uma seleção, né? Qual é o cargo, qual é o perfil, quais são para se fazer o tratamento de dados, eu preciso deixar clara a finalidade desse tratamento. Quando a pessoa me entrega um currículo, eu preciso dizer para ela: estou pegando o seu currículo para realizar um processo seletivo X para análise e adequação de um cargo X. Né? E se eu vou estender isso para um outro cargo, eu preciso informar para ela, eu preciso sempre trazer a finalidade. Por quê? Porque uma vez eu informe para o titular de dados que a finalidade daqueles dados que eu estou pegando dele naquele currículo, naquela informação, vai ser para determinada situação, determinada seleção, eu não vou poder utilizar para outro fim sem que ele dê esse consentimento.
Então, essas são questões muito importantes que a gente precisa deixar claro de imediato no momento em que você recebe e que você informa o candidato que ele vai passar no processo de seleção. E importante, só fazer um destaque aqui, com certeza, Léo, esse trabalho ele não é somente jurídico, né, é um trabalho multidisciplinar. A TI com certeza faz parte, né, e desenvolvendo um papel extremamente relevante e desafiador também, da mesma forma que os advogados estão com esse desafio bem bem sério nesse sentido. O pessoal de TI também está tendo que perder algumas noites para poder entrar em conformidade com a LGPD e poder atender as demandas, né, que não vão ser poucas, né, cada vez maiores e mais complexas. Mas retomando a questão da finalidade, é interessante que muitos pensam, tem o simples equívoco de que o fato de você compartilhar o dado gerar um benefício para o titular, isso por consequência estaria autorizado. Exemplo, eu coloco um processo seletivo para a empresa X, mas eu sou um grupo econômico. A empresa X não aproveita, mas eu vou lá e aproveito ele para a empresa Z. Isso não é possível, por mais que a gente pare e pense, poxa, mas o cara está sendo empregado, né? Isso não só vai gerar benefício para ele, mas para termos de proteção de dados, isso é um desvio de finalidade, né? Caso a empresa ou o grupo econômico deseje que isso se torne uma informação compartilhada, ela tem que ser muito clara no momento em que divulgar esse processo seletivo, né? E aí o candidato, e aí o titular do dado, ele vai ter, né, com base na transparência da empresa, o titular vai poder optar, né, por consentir ou não com esse compartilhamento para mais de uma empresa. Então, essa é uma grande questão, porque às vezes a gente faz um compartilhamento ou um certo desvio de finalidade que vai beneficiar o titular e acha que isso é suficiente, né, que isso por si autoriza esse tratamento do dado, mas isso realmente é um equívoco e você não deixa de estar atuando em desconformidade, não é? E além disso, né, além da questão da finalidade, você mencionou essa questão de que no momento que a gente está fazendo um recrutamento de seleção, a gente acha que a gente está fazendo uma benesse. A pessoa está em busca de emprego e você está em busca de um candidato ideal. Então, a gente tem que entender que por mais que haja uma relação positiva, um resultado positivo para ambas as partes ali no final, isso não vai mais dar margem a abusos, né? Não vai dar margem mais à utilização indevida desses dados. Não vai se mitigar a proteção desses dados em virtude de uma benesse futura, seja na esfera trabalhista, seja na esfera civil, nas relações de consumo, né? Temos várias situações em que o fim daquele tratamento é trazer até uma benesse, mas a gente precisa dar adequado porque os direitos da personalidade não podem ser mitigados. Mas tirando esse parêntese, outra questão, né, já que a gente falou de finalidade, a gente precisa compreender também que, tendo uma finalidade específica, eu tenho necessidades pontuais para aquela finalidade. Então, quando eu falo em necessidade, eu falo, tudo bem, eu vou usar para uma finalidade X, mas quais dados eu vou precisar para atingir essa finalidade X? Então, aí a gente entra num outro princípio, né, que a LGPD traz, que é a necessidade. Então, as empresas precisam, ao momento em que elas vão fazer o mapeamento, o processo de implementação, de tratamento de dados, que passam por 5 etapas, né? Mapeamento, implementação, aplicação na prática, enfim, no momento em que você vai fazer o processo de implementação, você tem que já deixar pré-estabelecido quais são os dados que você precisa para análise do perfil do candidato. Então, eu tenho um cargo X, então nesse cargo eu preciso de determinadas informações, determinados dados e verificar a sua real necessidade, né? E verificar para que você não peça dados excessivos, né? Esse é um hábito muito comum nas empresas. Você não sabe explicar isso melhor. Não, com certeza. É hora de realmente as empresas revisitarem os seus
respectivos organogramas lá. Muitos estão aí, fazem no momento da abertura e nunca mais atualizam, né? Mas agora é um momento e um motivo bem próprio para poder fazer essa revisita, porque os processos seletivos eles vão ter que ser customizados, né? Não existe mais um processo seletivo único e com o mesmo formulário, com as mesmas perguntas, com os mesmos dados solicitados, seja para qual cargo for, né? Agora tudo vai ter que ser de acordo com o que você está demandando, com o que você está precisando. O cargo de motorista exige a solicitação da CNH, né? Mas para um funcionário interno, um auxiliar administrativo, talvez isso não seja necessário. Então, por que eu vou pedir a CNH desse funcionário se ele não vai ter nenhum tipo de papel relacionado à direção? Então, um exemplo como esse, como tem diversos outros, inclusive envolvendo dados sensíveis, né? Como solicitar uma certidão de antecedentes criminais. Em algumas situações, isso vai ser claramente considerado como um ato discriminatório, mas para alguns casos excepcionais, esse dado é um dado essencial e necessário para determinados cargos. Então, a gente verifica que esse tipo de processo ele vai ter que necessariamente passar por essa adequação para que seja customizado, seja lidado com o caso concreto, com o cargo que de fato estiver sendo oferecido. Não vai ter mais aquela fórmula mágica em que todos os dados são colhidos e depois a gente vai lançando no nosso banco de dados e trata da forma que a gente bem entender ao decorrer do contrato de trabalho. Isso acabou. Aí você falou uma coisa interessante com relação a essas informações peculiares, né? Você falou de motorista, necessita de uma CNH, e é dele você pode pedir, porque você vai pedir de candidatos que atuam na área administrativa, por exemplo, né? Aí a gente vai começando a ver que existem dados peculiares, e esses dados precisam ser tratados e precisam ser observados no processo seletivo de uma maneira própria. E aí eu vou para um terceiro princípio. Aí eu falo da adequação, né? A gente não basta só saber a finalidade e tirar aqueles dados necessários. Eu preciso ter um meio adequado no processo seletivo para que não haja um acidente, né, de vazamento de dados, para que não haja um ato que gere qualquer tipo de constrangimento, né, de discriminação, digamos assim. Mas são regramentos que um vai tendo uma conexão com o outro. São princípios que são completamente interligados. Então, finalidade, necessidade e adequação são princípios muito importantes e precisam estar concatenados nesse momento. Né? Eu não adianta nada eu ter uma finalidade perfeita, necessidade ali, todos os dados escolhidos, mas no momento que eu vou fazer o processo seletivo, eu utilizo um meio que deixa aquele dado exposto. Um dado que é sensível, um dado que não pode ser exposto, né? Com certeza. Quando você faz um processo seletivo com dinâmica de grupo, nem tudo você pode tratar naquela dinâmica de grupo. A gente precisa ter algumas peculiaridades com relação... Já pensou na dinâmica de grupo? Cada um com sua certidão de antecedente criminal, cada um pega do lado, pega o do colega do lado, e aí vai... pode até ser que o cargo em si demande do antecedente criminal, mas não é adequado você exigir ou solicitar esse documento de uma forma dessa, expondo um dado sensível, né, numa atividade dinâmica. Olha, né? Exageros à parte, ele tem toda a razão, mas assim, a gente precisa saber, né, com que dados estamos lidando e saber qual é a melhor forma de tratar deles. Se é um momento de entrega de documentos, eu não vou fazer isso numa dinâmica de grupo, né? Se é um momento de entrevista em que a gente vai falar de qualidades específicas de um candidato, você não pode falar você não pode falar na frente dos outros candidatos. Então, a adequação é no sentido de utilizar, né, o instrumento adequado no processo seletivo para que você consiga, né, com os dados necessários, atingir a finalidade que você pretende ali dentro das normas de Lei Geral de Proteção de Dados.
né? Só voltando um pouquinho para quem vai acompanhar, é importante até ver o artigo 16 da CLT, né, da Consolidação da Lei do Trabalho, e ele é um caso expresso dessa aplicação do princípio da necessidade, né? Vocês pegarem, pode até pegar no site do Planalto e pegar o texto sem ser o texto compilado, aquele que vem com o histórico, né, de alterações nas redações. Então a gente vê que anteriormente o artigo 16, que trata das informações que devem ser preenchidas na carteira de trabalho, você vê que há um tempo atrás existia uma variedade de dados que o empregador tinha a obrigação legal de preencher na CTPS do empregado. E após a lei da liberdade econômica, esse artigo ele apenas se resume à exigência do CPF. Né? Então você vê que todos os outros, qual é a leitura que se faz disso? É que todos os outros dados que constavam como obrigação de preenchimento, eles não eram necessários. Né? O único dado que se manteve necessário para o preenchimento da CTPS é o CPF, da CTPS é o CPF. Então, o próprio legislador deu o indicativo de que até então muitos dados eram solicitados em demasia, né, pelos processos seletivos e muito por conta da própria obrigação que a legislação trabalhista da época impunha aos empregadores. Então, a própria legislação está dando um jeito de mostrar que para determinadas atividades, para determinados processos, poucos dados são realmente necessários para a efetivação do processo. A gente tem que lembrar também que muitas dessas questões que envolvem a necessidade, para a gente falar de dados específicos, a gente precisa lembrar, e a Lei Geral de Proteção de Dados vai fazer a gente lembrar disso, que muitas dessas questões já estão definidas em outras legislações. Sim. Quando formos conversar aqui sobre algumas outras questões, vocês vão ver que a gente vai fazer menção a legislações que já existem. Elas já estão tramitando tranquilamente e já exigem das empresas determinada postura para que se colhe os dados necessários. A questão é que agora, mais do que nunca, elas vão estar em alta, vamos dizer assim, elas vão estar sendo obrigatoriamente cumpridas, porque eu tenho uma lei que diz, olha, se você não cumprir, você vai estar com dados em excesso, o tratamento vai estar irregular e o Judiciário e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai aplicar as medidas cabíveis. Mas essas legislações já existem, a Lei Geral de Proteção de Dados só vai trazer aqui o enquadramento delas. Não, com certeza, com certeza. Mas depois de tudo que a gente falou, para o pessoal entender de forma bem clara, Michele, existe alguma fórmula, né? Existe alguma equação para o empregador solicitar esses dados? Existem os dados, eu posso pedir tais dados? Olha, fórmula não existe. Cada empresa tem sua peculiaridade, tem suas especificidades, tem suas demandas, né? Tem o seu setor, tem o seu segmento. E cada cargo, cada seleção, cada um tem o seu momento. Né? As peculiaridades elas vêm especificamente de cada cargo e de cada segmento daquela empresa. Mas o que a gente precisa fazer é o que eu falei para vocês desde o começo e vou repetir de novo. A gente precisa criar um projeto para fazer a implementação, mapeando e definindo que dados são esses. Por quê? Porque aí nós vamos trabalhar com aquilo que a Lei Geral de Proteção de Dados chama de bases legais. Né? O que é isso? Uma vez que eu tenho um dado, eu preciso justificar para o titular de dados acima de qualquer coisa e para a Autoridade Nacional de Proteção, né, para a Autoridade Nacional, que por que eu estou com esses dados, né? Por que esses dados estão comigo? Qual é a finalidade dele? E a gente sabe muito bem que as empresas criaram esses hábitos especificamente na esfera de DP, RH, trabalhista, porque é uma exigência muito grande do poder público e da legislação de que a gente tenha uma série de informações no nosso banco, tá? No momento que a empresa colhe esse dado, ela manda para a CAGED, ela manda para órgão público diverso, ela manda informação para o INSS, manda para o IBGE para fins de censo.
Ou seja, ela transmite essas informações obrigatoriamente, porque a lei determina que ela faça isso para uma série de órgãos, para uma série de instituições. Então, a gente precisa, no momento que a gente vai colher esses dados, né, acima de tudo, analisar as bases legais desses dados. Então, a gente precisa saber por que eu peguei esse dado, desse candidato. Eu preciso disso porque quando eu for contratar, eu vou colocar, eu preciso informar para o INSS. Então, eu preciso do dado X. Eu preciso do número da CTPS dele porque eu preciso informar, no futuro vai ter social. Tá prorrogando, mas esse social uma hora vai acontecer. Então, eu tenho uma série de informações ali para transmitir. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é por que eu tenho esses dados ali. Quais são as bases legais para eu ter esses dados? Né? Então, com base nisso, você vai selecionar os dados. E a gente fala muito de consentimento do titular, mas se a gente parar para observar, a gente precisa fazer uma depuração. E vocês vão ver que nas relações de trabalho, a gente encara com o bicho-papão, ai meu Deus, eu preciso do titular para tudo. Não, muitas vezes, dentre as bases legais, a gente tem a determinação legal. Se por determinação legal você precisa ter o CPF, o RG e o comprovante de residência daquela pessoa, você vai ter aquele dado e permanecer, e você não precisa do consentimento do titular, porque você precisa cumprir a lei. Se você precisa de determinadas informações para executar um contrato, você não vai precisar do consentimento do titular. Então, em muitas ocasiões, a gente vai ter informações ali que a gente vai estar simplesmente no estrito cumprimento do dever legal. Que a gente vai estar ali para executar os contratos, explicando claramente por que aquele dado é importante para a execução daquele contrato. Né? Isso falando no sentido geral. Né? Então, a gente precisa, não tem fórmula, mas a gente precisa, acima de tudo, fazer a implementação, mapear essas informações, definir os dados para aquele cargo e daí definir essas bases legais e depurar. Né? Se aquela base legal ela tem outros fundamentos e se necessitar do consentimento do titular, deixar isso bem claro, né, para o titular que vai utilizar para aquela finalidade e pedir o consentimento dele de forma muito clara e específica. Não, isso é muito importante, Michele, porque nessa turbulência aí, né, de que no meio de uma pandemia entrar uma lei dessa complexidade, muitos titulares e até agentes de dados, né, controladores e operadores, não pararam para refletir muito bem, e aí muitos ainda pensam que para qualquer tratamento haveria necessariamente haveria necessidade do consentimento do titular, né? E a única hipótese de se tratar um dado seria através do consentimento do titular. E isso, inclusive, não é o mais recomendável, não é o mais forte, robusto em termos de proteção de dados na esfera do controlador. Porque o consentimento, inclusive um dos direitos do titular, é a possibilidade de revogação desse consentimento a qualquer momento. Então, o empregado ou o candidato, ele pode ter dado um consentimento 8 horas da manhã e antes do almoço ele ir lá e revogar aquele consentimento que ele tinha dado antes, e ele tem o total direito de assim fazer. Né? Então, quando o empregador está respaldado em outras hipóteses legais, seja a execução do contrato, seja a própria obrigação legal de tratamento de determinados dados, esse tipo de tratamento ele se torna menos volátil, porque ele acaba tendo a possibilidade de manter em seus bancos de dados sem o risco de qualquer momento vir uma revogação. Ele consegue ter uma previsão e uma forma de lidar com esse tratamento de forma muito mais planejada e organizada. E por fim, deixar também claro que mesmo quando não haja o consentimento, e também não tendo alguma dessas hipóteses, ainda assim a empresa, a depender do tipo de dado e o motivo que ele queira utilizá-lo, ainda tem a possibilidade de se valer do legítimo interesse, né? Então, havendo o legítimo interesse do controlador, do operador, e desde que esse interesse não conflite com o direito fundamental do titular, claro,
claro que não pode ter o legítimo interesse que prejudique, né? Mas não vindo a prejudicar o controlador, o agente de dados, ele pode sim se valer dessa hipótese legal, né? Que acaba sendo um coringa aí para algumas hipóteses em que não há uma previsão legal e ao mesmo tempo também não se consegue o consentimento expresso do titular. Sim, sim, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Sempre se baseando nos princípios que a gente conversou aqui, necessidade, adequação, realizar o processo seletivo da maneira mais adequada, atingir as finalidades. Isso vão ser questões essenciais para que não haja qualquer tratamento de dados fora das normas previstas na Lei Geral de Proteção. E a definição das bases legais vão ser bem importantes para que isso seja selecionado da melhor maneira possível. E sempre que necessário, assim, sempre que isso for possível, desculpe a redundância, a gente utilize bases legais, utilize dados em que a justificativa para que a gente tenha ele na nossa base de dados aqui, no nosso banco de dados, seja sempre em prol do dever legal, para a execução do contrato, e em algumas ocasiões sim, vai haver necessidade do consentimento. Mas se a gente puder se enquadrar assim, vai ser muito mais fácil para se tratar e se cuidar desses dados de acordo com a Lei Geral de Proteção. Em resumo, em relação ao questionamento, né, de que não tem fórmula, então não tem uma fórmula para o empregador fazer um processo seletivo no sentido de escolher quais dados pode requerer dos candidatos, porque, como bem falou a Michelle, vai depender muito do caso concreto, da vaga que está sendo oferecida, né? São vários fatores que tem que ser avaliados e o processo tem que ser, como eu já disse mais de uma vez, customizado, né? E isso é importante até porque visa também evitar a solicitação de dados essenciais, né, dados sensíveis, né, que muitas vezes são solicitados sem a menor necessidade. Inclusive dados sensíveis que podem ser questionados, né, podem ser caracterizados como dados discriminatórios, né? Então, isso exige uma cautela muito grande do empregador, né? Porque como eu brinquei um pouquinho antes em relação a certidão de antecedentes criminais, isso é muito sério, né? Porque tem que se determinar muito objetivamente qual cargo se exige, né? E observar a legislação, observar a jurisprudência, né, dos tribunais trabalhistas que já tratam desse tema há muito tempo, porque por mais que a não discriminação seja um princípio, né, expresso na LGPD, esse princípio, esse valor já também era um pilar na legislação trabalhista, né, já era, desde a legislação de 9.029, já trazia expressamente, inclusive, esse princípio, regulando, inclusive, penalidades no caso do empregador cometer, né, praticar algum ato de discriminação. Penalidades que iam de multas administrativas a, inclusive, detenção, né, em casos mais graves, como o caso que a hipótese legal justamente trata de questão gestacional, né? Então você sugerir algum tipo de aborto ou procedimento que venha inviabilizar uma gravidez futura da empregada ou da candidata, isso é considerado um ato gravíssimo de discriminação, inclusive punível com detenção. Então, essa questão da vedação a atos, né, relacionados a dados sensíveis que venham a poder ser mal utilizados como discriminação, já era previsto na legislação trabalhista, mas que certamente, né, não tem dúvida de que a LGPD veio reforçar, né, veio ratificar ainda mais esse entendimento e ainda trazendo um espectro maior do que seria esses dados sensíveis, né, em termos de
questões religiosas, questões étnicos, raciais, deixa ainda mais claro para o empregador quais dados ele de fato tem que ter uma preocupação ainda maior no momento em que pensar fazer qualquer tipo de tratamento em relação a eles. Perfeito. Não, a gente tem que ter muito cuidado, sim. Ratificar o princípio da não discriminação é um princípio, além de ser um princípio, ele é um fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode utilizar dos dados para discriminar ou gerar qualquer espécie de seleção, considerando dados sensíveis e dados da personalidade daquele titular. E mais do que nunca, isso na Justiça do Trabalho já vem se tratado, a doutora Luciano falou muito bem, a gente trata isso em legislações específicas, né? E é o que eu falei para vocês, muitas vezes a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só vai vir para enquadrar que essas legislações sejam efetivamente aplicadas. E como o volume de informações está sendo transmitido numa velocidade incrível ultimamente, principalmente agora com a pandemia, muitas pessoas atuam em teletrabalho, muitas pessoas em casa, né? Então, essas informações ficam circulando, né? Até processos seletivos estão sendo feitos de uma forma peculiar, vamos falar um pouquinho mais à frente aqui. Então, assim, a gente precisa ter todo o cuidado e eu acho que a norma vai ser muito importante para a gente aplicar essas legislações que já existiam. Justamente nesse sentido, Michele, que eu ia fazer talvez a última pergunta, né? Porque o Instagram é implacável, mas justamente quais medidas, né? Quais ações, né? Medidas técnicas que o empregador pode adotar para garantir um nível mínimo de proteção dos dados dos candidatos, né? Falando especificamente da fase pré-contratual. Vamos lá, quando a gente fala de técnicas administrativas, né, quando a gente fala de formas de proteção, além do processo que eu já venho falando para vocês aqui, de mapeamento, de verificação da entrada de dados, né, de conhecimento dos dados que são essenciais para a empresa, classificação desses dados, a gente precisa da segurança desses dados. Né? A gente está falando de princípio da segurança, outro princípio, olha o princípio da LGPD de novo aqui. Nós estamos falando do princípio da segurança, né? Nós estamos falando da necessidade que a gente tem de proteger e tratar esses dados da forma mais restrita. Né? A gente está falando, e a gente não fala só de dados, lógico que com o avanço tecnológico isso se tornou algo muito mais, as informações se transmitem de uma maneira muito mais rápida do que antes. Mas a gente já vem falando do sistema de segurança desde a política da mesa limpa, né? Desde a política do cuidado do que você deixa, do currículo que você deixa solta na sua empresa, né? A gente fala em política de segurança desde transformar currículos em rascunho, né? Desde transformar currículos em embalagens para empresas. Isso gerou um choque na rede social, isso gerou um choque numa notícia no Globo de Rondônia, né, no G1 do estado de Rondônia, e que uma empresa utilizou currículos para embalar materiais que estavam sendo vendidos para as pessoas. Né? Então as pessoas estavam recebendo os seus produtos em embalagens de reciclagem, nela estavam os currículos que foram enviados. Isso gerou uma maior revolta, né, na rede social, na internet, porque isso vazou e de fato a gente precisa ter muito cuidado. A gente não está falando, quando a gente fala de LGPD, a gente sempre pensa no Big Data, nas questões tecnológicas, no avanço. De fato, gerou mais questionamentos por conta dessa velocidade, mas a gente precisa adotar medidas de segurança dentro da nossa instituição, considerando os dados físicos. Tá? Considerando o cuidado no recebimento de um documento, não deixar disperso uma CTPS, no caso de vocês, né? na relação de consumo, um contrato exposto, enfim. Então, esses currículos, essas informações de pessoas que ainda não fazem parte, né, do seu organograma, não fazem parte da sua empresa, você tem que ter muito cuidado, entendeu? Então, os processos seletivos, ainda mais agora, a gente falando desse momento físico virtual, a gente sabe que com a pandemia muitas pessoas estão em casa, estão trabalhando em casa, muitas pessoas estão sendo selecionadas em casa,
Né? Então, o que eu estou falando? Estou falando de entrevistas realizadas via Google Meet, via Zoom, via plataforma. Várias plataformas estão sendo utilizadas e muitas vezes essas entrevistas estão sendo armazenadas para depois se avaliar o perfil. Né? Se avaliar o perfil dessas pessoas. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, né? E ter toda uma segurança nesse procedimento para que não vaze uma informação importante. Isso é importante, essa questão de várias plataformas, né? Quando eu falo em várias plataformas, eu só entendo em várias portas de entrada e, consequentemente, portas de saídas também, que é um risco, né? De um vazamento. E em relação especificamente à fase pré-contratual, eu acredito que uma boa providência de governança das empresas é justamente buscar centralizar ao máximo esse procedimento de recebimento de currículos, né? Muitas empresas recebem por e-mail e às vezes não é um e-mail centralizado, várias pessoas do RH fornecem os e-mails e vão recebendo currículos das mais variadas fontes, né? Além de e-mail, recebe também fisicamente, né? As pessoas vão lá, batem na porta e recebem ainda pelo meio físico. E ainda usam plataformas do próprio site que encaminham o currículo através do site, né? Trabalhe conosco lá e encaminha. Então você vê aí que só rapidamente são 3, 4, 5 plataformas, 5 portas de entrada em que se potencializa bastante o risco, né? Então você centralizar e deixar claro para o candidato qual é o caminho que deve ser adotado é muito importante e ter, justamente com essa mudança de cultura, os colaboradores entenderem e informarem aos candidatos como é o procedimento correto. Não adianta a gente ter todo um esforço e aí o agente de portaria continuar recebendo o currículo, ou porque conhece o fulano, o funcionário vai e passa o seu e-mail para receber o currículo, ou por WhatsApp. Então é muito importante que seja centralizado e ao mesmo tempo tenha um aumento na transparência dessa informação. Então é somente pelo site, porque através do site eu consigo fazer uma plataforma em que eu já faço com que ele registre a anuência dele com a nossa política de privacidade e proteção de dados, e ao mesmo tempo também ele já tenha lá os consentimentos granulados, consentindo com os aspectos que ele entender pertinentes no momento do processo de seleção. Então isso, você selecionando uma plataforma única, consegue, né? E aí o mais é treinamento e mudança de cultura. Quando chegar o cara fisicamente pedindo para entregar, o agente de portaria falar, não pode, mas tem aqui o procedimento correto para você fazer e tem lá um passo a passo para o candidato conseguir fazer o seu envio através da plataforma correta. A mesma coisa por e-mail, receber algum tipo de e-mail, já tem uma mensagem automática para o candidato receber e ter a informação de como corretamente postar o seu currículo. Então isso tudo é uma mudança de cultura, mas a gente vê que existem ferramentas, ainda mais no mundo tecnológico de hoje, que faz com que a própria tecnologia resolva esse tipo de situação, né? Sim, a gente tem que ter cuidado. É o que eu falei para vocês desde a primeira live. É um processo de aculturamento. A gente vai ter que mudar a postura. Vamos ter que ser rigorosos com essa postura, né? Para que não se gere nenhum prejuízo, né? No tratamento de dados no futuro. E a gente fala de entrega de currículo, de entrega de documento, e esse é só um dos pontos, né, que a gente fala do processo de seleção. O Luciano falou muito bem aqui. A gente precisa canalizar. A Leonardo, que é do TI aqui, que falou da importância do TI, com certeza tem soluções para a gente com relação a isso. Já vai saber dizer quais são os canais que são ideais, né, com a política de governança, né, vai conseguir trazer para a gente um norte nesse sentido. Mas a gente, não só no recebimento dos dados, a gente passa, no processo seletivo, a gente passa por todo uma dinâmica, né? As multinacionais, por exemplo, elas realizam inúmeras dinâmicas para análise de perfil, por alguns psicólogos, né? Que vai desde da entrevista,
né, cara a cara, que a gente chama, a dinâmica de grupo, por quê? Vários testes, entrega de formulário, colheita de informações, e ali você está colhendo informações a todo tempo. Né? Quando você faz uma dinâmica de grupo, você está buscando uma determinada postura de um determinado candidato. E ali você só está colhendo dados sensíveis, e ali você está formando uma personalidade. E ali você tem dados, né, muito delicados que muitas vezes o candidato não quer que seja exposto para ninguém. Né? Normalmente a gente não quer os nossos defeitos, as nossas qualidades a gente bem que gosta, mas os nossos defeitos, as coisas que a gente precisa superar, isso são perguntas básicas que a gente faz no processo de entrevista, os candidatos às vezes não querem que seja exposto. E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com esses dados que você vai colhendo no decorrer do processo seletivo. Né? Esses dados são comumente colhidos, a gente faz isso de uma maneira constante, faz isso de uma maneira muitas vezes geral, a gente aplica a tudo e qualquer tipo de cargo e função, e isso precisa ser olhado com determinado cuidado, né? E o principal, depois que eu colho esses dados, né, que eu tenho esses dados sensíveis, eu tenho praticamente a personalidade, tem situações em que você tem praticamente a personalidade da pessoa na sua mão, né? E o que você vai fazer com isso? Como você vai lidar? Como você vai cuidar? É preciso ter muito cuidado. Você está falando de pessoas que... Olha, eu estou falando de pessoas que ainda não fazem parte da empresa, ainda não fazem parte daquela corporação, né? Mas você tem dados importantes e que muitas vezes estão transitando entre você e uma terceirizada, né? Uma empresa específica de recrutamento. Então, isso é muito louco, porque você pode combinar isso com várias questões e que você pode inclusive mitigar vários direitos fundamentais da pessoa, sim, né? Na entrevista que eu dei na CBN, um dos convidados mencionou que um dos clientes dele tinha um sistema em que, por questões biométricas, ele conseguiria identificar quando aquele determinado cliente estava chegando na loja ou não. Então, com as capturas de imagem, ele já fazia a leitura e quando esse cliente chegava, ele já sabia se ele gostava de X, Y, Z produtos e assim o tipo de atendimento é totalmente direcionado para os seus gostos pessoais. Aí você coloca isso para um processo seletivo, principalmente agora em que a gente, como o Michele mencionou, os processos seletivos, boa parte deles estão sendo feitos pelas essas plataformas virtuais. Então, de pronto, você já capta um dado essencial, sensível, que é a questão biométrica. Você já tem a face, a íris, a forma de falar, a forma de se comportar, né? Isso tudo, a gente parece que é simples, mas tudo isso a tecnologia consegue traduzir em algoritmos, né? Então, isso já é em si o tratamento de dados e de dados bem sensíveis. E se isso, somado ao perfil psicológico que Michele mencionou também, for acabar sendo maltratado, né? É um risco muito grande para esse candidato, porque vão ter todas as estruturas, né, biométricas dele aliadas ao seu histórico comportamental. Realmente é algo a se pensar, e por essas questões é que é tão essencial rever essa cultura de proteção de dados que é tão pouco valorizada aqui no nosso país. Exato, gente. Então, esse é um dos princípios que a gente também acha importante, pergunta muito pertinente. O princípio da segurança é um princípio que a gente precisa levar muito a sério. E especificamente porque hoje, né, considerando que as empresas muitas vezes estão se adequando porque estão com receio das penalidades que podem vir a sofrer, a segurança é fundamental para evitar um uso, porque a gente fala muito do vazamento de dados, né? A gente fala muito, o vazamento de dados é o que é o meu problema, né? Mas na verdade, o uso indevido dos dados também gera um problema muito grave, né? Você utilizar informações específicas da personalidade daquele candidato, aquelas características
específicas daquela pessoa, né, para manipular ou para tendenciar uma determinada postura, isso é muito mais perigoso. Então, a gente precisa ter cuidado, precisa se enquadrar e precisa analisar tanto o seu tratamento, que envolve, tratamento, a gente fala o termo tratamento de dados o tempo todo aqui, mas eu preciso avisar para todo mundo que tratamento de dados é desde a coleta até o descarte. Então, quando eu falo de tratamento, eu falo de tudo. E o descarte é uma das questões que a gente também precisa ter o cuidado. A gente precisa estabelecer prazos, precisa estabelecer regras e informar para o titular o momento do descarte. Até porque uma vez obtido o consentimento, isso não quer dizer que o controlador ou o operador podem manuseá-lo, podem tratá-lo indefinitivamente. Existe a necessidade legal de previsão de um prazo desse tratamento, por mais que exista a possibilidade de renovações sucessivas desse consentimento, mas há de se ter um prazo final de tratamento para que o titular tenha, garantido. Exatamente, respeitando acima de tudo a finalidade para a qual você colheu. Você não pode colher o dado com uma finalidade e terminar ele com outra. Né? Você não pode começar com uma salsa e terminar com uma valsa. Você precisa renovar e você precisa dizer qual a finalidade que você vai utilizar aquele dado ali naquele momento. Exatamente. E isso, o mapeamento, análise de entrada, mapeamento de dados e a seleção e a forma de tratar, definir as bases legais, vão ser essenciais para esse enquadramento. Exato, e aí reforça mais uma vez, independe se o tratamento que for dado vai ser benéfico ou não, visa um benefício ou não do titular. E aí eu retomo no sentido de que a hipótese do candidato não vir a ser selecionado, e o processo seletivo ser silente quanto o que fazer com esses dados do candidato não selecionado. Em tese, cessou a finalidade daquele consentimento. Teria que ser feito todo um descarte desses dados até então encaminhados de forma consentida. Mas existem outras formas, além do legítimo interesse, que muitas vezes pode ser aplicado nesse tipo de hipótese, o próprio consentimento ele pode ser também utilizado desde de forma clara. É só no processo seletivo constar justamente essa hipótese, de que na hipótese de não ser selecionado, o seu currículo ficar à disposição no banco de reserva, no banco de dados, para futuras oportunidades. E aí ele pode ou não consentir com isso. Consentindo, você já vai estar seguro e em conformidade com a legislação. Mas tudo tem que se prever, porque se o dado for tratado, coletado, e apenas posteriormente surgir uma finalidade nova, não adianta ser analisado a questão se é benefício ou não para o titular. Tem que se haver a adequação. Nem que se faça um aditamento, uma nova intervenção junto ao titular para que ele venha a consentir. Mas ele tem que consentir expressamente também para essa nova finalidade, independentemente de ser mais um benefício ou não para ele. Reforçando então que o tratamento e a análise, o mapeamento e essas definições vão ser muito importantes desde esse processo em que o próprio titular entrega para você os seus dados. Então imagine nas situações em que a empresa tem que buscar do seu empregado, quando ele entrar na empresa, de outras informações. Então, se a pessoa, o titular de dados, já está fazendo a entrega para você dessas informações, a gente já tem que ter um certo cuidado. Então imagine na fase contratual e pós-contratual. É importante a gente começar a compreender, primeiro como titular, eu sempre falo isso, se ponha no lugar do titular de dados, seja titular de dados primeiro, para que assim você consiga compreender como se comportar diante dos dados dos outros. Exatamente, isso é principal. E aí, uma hora está chegando, e para você ter como é tão rico esse tema, que a gente nem chegou em questões mais espinhosas, como seleções de menores, que tem um tratamento específico na LGPD. Além de ser um dado sensível, ele ainda tem uma carga de cautela ainda maior, ele tem um capítulo único
específico na LGPD por justamente respeitar os direitos da criança e do adolescente, né? Então, mas espero que a gente tenha conseguido trazer muitos insights e preocupações, né, para vocês e convidá-los, né, para primeiro, quem não assistiu, assistir as lives anteriores.